casa da Tati e do Fábio. É realmente uma jornada, mais de 1 hora de transporte público. É muito amor que eu tenho por esses amigos, quer dizer. On the left. Não entendi nada, vocês entenderam? Enfim, vamos pro vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E nesse vídeo a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico. Dizem que o Canadá não é mais para imigrantes. Sorry. Dizem que o Canadá não é mais para imigrantes. A inflação tá muito alta, alta nos juros, a crise imobiliária. E hoje, depois de quase 2 anos morando aqui no Canadá, a gente tem uma perspectiva sobre tudo isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, será que o Canadá ainda é um bom lugar para se morar? E será que a gente está deixando o Canadá? O objetivo desse vídeo é realmente compartilhar com vocês um pouco do momento que o Canadá tá passando. Se ainda é um bom lugar para emigrar, se ainda tem oportunidades, se a segurança ainda é a mesma, né? Porque nos últimos meses o Canadá esteve envolvido em várias polêmicas em relação à saúde aqui, né? E tá um pouco complicado, a segurança. Mas assim, nós viemos pro Canadá 2 anos atrás com 3 planos. Plano A, plano B e plano C. A gente percebeu uma certa dificuldade de executar esses planos. Economia, leis de imigração que mudam toda hora. A gente saiu do Brasil com uma motivação, né? A gente queria uma vida melhor, a gente queria viver num país mais seguro, com essa liberdade de, né, tá num bairro, tá com seu celular na mão. Eu sei que essa não é a realidade do Brasil, em todo o Brasil, esse perigo e tal. Mas eu só tenho direito pra falar sobre a minha vida. E eu vivi em São Paulo. Em São Paulo isso aqui não existe, catar o celular e sair no meio do bairro filmando, assim. Você pode até fazer, mas você tá correndo um risco gigante. Você pode até conseguir não acontecer nada, beleza? Isso é possível, né? É muito possível, só que é um não risco. É a realidade que a gente realmente vive, né? Não é dessa forma muito bem. A gente saiu do Brasil para procurar oportunidades melhores, um poder de compra melhor, um país mais seguro, um país onde as leis de fato funcionam. Então essas foram as nossas motivações. E será que hoje o Canadá, ele ainda é compatível com essa realidade? A gente tá chegando aqui agora no condomínio onde a nossa amiga mora. E pausa no vídeo e a gente volta já já.
continuar, gente. Vamos falar um pouco de mercado aqui no Canadá? De alimentação no geral, o que você sentiu desde que a gente chegou até agora? Mudou muito. Tá melhor? Tá muito pior. A gente Eu teve gostaria de falar que foi pra melhor, mas não foi. É. Não foi. A gente teve um aumento quase de 100% nas nossas despesas de mercado. Lembrando que a gente tá falando a gente é uma realidade, somos um casal, um tipo de consumidor. Então, o nosso tipo de alimentação, que é um tipo de alimentação comum, né? A gente não come nada de mais e também nada de menos, são tanto quanto saudável, mais ou menos, subiu 100%, né? Nos últimos meses a gente teve que fazer algo que é comum no Brasil. A gente teve que trocar marcas que a gente gosta de consumir por marcas mais baratas e produções até do próprio mercado. A gente tem aqui o Walmart, que tem produtos do próprio Walmart. E fazer isso é até que tranquilo, porque a qualidade é muito boa. Não tem essa de tipo, porque é sem nome, que é no name, que vai ser ruim. Não vai ser, é bom. Sim, o custo de vida teve um aumento muito significativo no que diz a respeito de alimentação e tudo. A gente sentiu isso de uma forma bem negativa e que teve um impacto muito grande pra gente. Mas claro que ainda assim não dá pra comparar a alimentação aqui com a alimentação no Brasil, né? Aqui o azeite tá caro também, mas no Brasil... aqui o azeite tá $13 em média. Tem que parcelar o azeite. Ter o azeite em casa. E a picanha, a gente chegou pagando quanto e tá quanto? A gente chegou pagando 12, não foi 12? 13, né? Deve ter sido 12,99. E agora? A última vez que a gente foi, ano passado, tava tava tipo $10 a mais, né? 22, 23. Então a alimentação, primeiro ponto, realmente a situação tá bem ruim. E vamos pros próximos pontos. O segundo ponto que é muito importante a gente falar, que foi uma coisa que a gente sentiu muita diferença aqui, foram os juros. Teve um impacto assim no mercado no todo, porque a gente está tendo uma alta nos juros, não é só aqui no Canadá, é no mundo inteiro, é um pós-pandemia, algo que os economistas já esperavam. E isso influenciou muito aqui o mercado da construção, que embora seja um mercado muito promissor, é um mercado que congelou. Antes, os trabalhos na construção e tudo tinha para você escolher, você escolhia onde você queria trabalhar, com quem você queria trabalhar, o que você queria fazer. E agora a gente tem uma escassez de trabalho gigantesca, que é por conta da alta dos juros, porque tá muito caro construir e claro que as grandes empresas colocaram o pé no freio. E isso piora ainda mais a situação do Canadá, porque a gente já vive uma crise habitacional. O Canadá é um país que cresce desproporcionalmente, aumenta muito a quantidade de imigrantes, mas o resumo da ópera é que não para de chegar imigrante, a imigração tá bombando, mas para alguns países são favorecidos por isso, e aí acaba que tá superlotando de determinados países aqui. É muita gente, muito imigrante, muitos imigrantes específicos que estão chegando. Assim, no que diz a respeito da economia, o problema é que a imigração não para de crescer e a economia não acompanha. Então a gente tem uma crise habitacional gigantesca, porque tem muita gente chegando, essas pessoas precisam de um lugar para morar, tá muito alto os valores de aluguel. E, paralelo a isso, a construção, devido à alta dos juros, parou de construir. Então, a gente tem uma escassez que não está sendo suprida em nenhum lugar e que, enfim, está causando muitos problemas aqui no Canadá. E tem a questão dos homeless. Claro que tem muita gente que está nessa situação por uma questão de vícios e tal, mas tem muita gente que não, gente. São pessoas que não conseguiram pagar os aluguéis e às vezes estão em shelters, que são abrigos, situações bem difíceis por conta da crise econômica. Então, assim, isso foi uma piora que a gente viu aqui de forma significativa no nosso plano Canadá. Sim. Os nossos aluguéis, por exemplo, a gente já fez um vídeo, eu vou deixar até o card aqui, do tour pelo nosso apartamento, quanto a gente pagava. Esse ano a gente esperava receber de novo um aumento altíssimo, porque o nosso prédio não tem um rent control. Mas foi surpreendente, a gente ficou sabendo que o governo injetou aqui um valor na economia para tentar segurar o aumento dos aluguéis, que estava crescendo de forma desenfreada. Então a gente recebeu do nosso prédio e o nosso aluguel continuaria o mesmo depois do meio do ano, que é quando tem a mudança e deveria teoricamente subir. Esse ano não vai subir, eles vão manter o aluguel no mesmo preço para tentar segurar. Isso já é bem atípico e é de fato o governo tentando dar um jeito de conter e segurar a economia que está bem desenfreada. Bom, então o resumo da ópera é esse. A gente está tendo uma alta absurda no custo de vida aqui, no que diz a mercado, a compra também de tudo, de veículos e tal. A gente tem uma alta de juros absurda, uma crise de moradia
E para piorar, a gente tem essa situação da falta de empregos que começou a acontecer de um tempo para cá. Ela teve uma piora muito grande de novembro do ano passado para cá. A gente tem vários conhecidos que tiveram que voltar para os seus países, não só Brasil, de outras nacionalidades também que tiveram que retornar porque não conseguiram visto aqui, não conseguiram emprego, não conseguiram que o empregador fosse o sponsor deles para continuar no país. E aí, paralelo a tudo isso, quando a gente tem uma crise de dinheiro, uma crise na economia, uma crise de moradia, lógico que a segurança pública é afetada. E isso tem acontecido. Os números de assaltos de carros em Toronto subiu de uma forma bizarra. De crimes no geral. E o pior é que o crime é organizado. Não são tipo os homeless que estão assaltando os carros. Não. É crime organizado, que rouba o carro já sabendo para que país que o carro vai ser mandado, em qual container vai ser mandado pelo navio. Tá uma crise na segurança referente a roubo de carro bem ruim aqui. Mas eu ainda acho que não dá pra comparar com o Brasil. Quando a gente fala de ataques no streetcar ou no subway, que são coisas que têm acontecido com certa frequência. A maior parte das vezes, as pessoas que causam esses ataques são pessoas que têm algum tipo de dependência química. Então a gente tem esses problemas no Canadá. Claro que quando a gente saiu do Brasil, a gente sabia que o Canadá não era um país perfeito e tá muito longe disso. E honestamente, mesmo com todos esses problemas que o Canadá enfrenta atualmente, toda a dificuldade, eu, Viviane, quando a gente compara a nossa vida aqui e a nossa vida no Brasil, eu ainda prefiro a minha vida aqui. Claro que existem outros pontos que têm que ser adicionados a essa equação que são um pouco mais complexos. A saúde, a família, a falta de amigos, o clima que pesa muito. Quando você chega no começo, você tá muito animado, muito excited. Então, tipo, pensar em, ai meu Deus, vai fazer frio 8 meses. Parece que não é tão ruim assim. E pra gente, honestamente, eu e o Danilo, que eu posso falar da gente, da nossa vida, a gente prefere. Eu prefiro estar aqui, fazer 8 meses de relativamente frio, porque também não é 8 meses de frio extremo, pelo menos aqui na região que a gente mora, do que estar no Brasil, na região que a gente morava, cozinhando o ano inteiro, todos os dias naquele calor de 30 graus. Mas é o estilo de vida que a gente leva, é o que a gente gosta. Muito importante entender a sua necessidade. Isso é muito particular de cada um. Para de olhar para a vida dos outros e começa a se olhar, porque é o que você gosta. Você gosta de alguém que vive em determinado lugar e você vai para aquele lugar e não se adapta. Por quê? Porque você gosta da pessoa, você não gosta do lugar. E você vai viver no lugar. Então, começa a se olhar, se analisar. O que eu gosto? Gosto de frio, gosto de calor. Eu gosto de cidade, gosto de campo. Eu gosto de agitação, eu gosto de coisa mais calma, lugar mais calmo. É isso que você tem que estudar para você conseguir saber exatamente aonde você vai se adaptar, onde você vai se dar bem, onde não vai, as possibilidades de trabalho, de moradia, de estudo, tudo isso realmente vai contar pra você e pra sua vida, né? Todos esses são pontos muito importantes. Então, o que a gente quis trazer hoje pra vocês aqui é a nossa visão depois de 2 anos e dar pra vocês, tipo, e aí, vocês mudariam de ideia? Se vocês teriam escolhido outro país, o Canadá ainda vale a pena? Será? Bom, e aí, amor, vale a pena? Depois de 2 anos, mesmo com todos esses altos e baixos, essas dificuldades de ser imigrante e essas coisas que o Danilo disse sobre você olhar para sua vida e escolher são importantes porque vão deixar a sua jornada mais pesada ou mais leve. A gente aderiu à vida aqui em Toronto, na região que a gente mora, 100%. Deus preparou pra gente um lugar que ele sabia que pra gente ia ser muito mais fácil, e realmente foi. Foi uma coisa que pra gente, quando a gente estava no Brasil, a gente pensava muito onde a gente vai morar e tal. Essa foi uma das coisas que pra gente, a gente não sofreu com nada. Não. Foi só maravilhas, assim, não tivemos nada o que reclamar. A gente tá na praça na frente de casa. A gente tá na praça na frente de casa, a gente mora ali, é só atravessar a rua, entende? Agora vocês entendem? Hoje a gente foi na casa de uns amigos que também moram numa região deliciosa, que é um pouco mais pra cima aqui de Toronto. E, só que pra gente faz muita diferença de morar aqui é a acessibilidade, né? A gente não tem carro. Então, tipo, uma rua pra frente, a gente pega o streetcar, 3 pontos, a gente tá no subway. Metrô. O metrô, a gente tem um mercado embaixo da nossa casa, a gente tem 2 Tem Dollarama embaixo da nossa casa. Dollarama, a gente tem uma farmácia aqui, outra farmácia ali. Então, tá tudo região, perto. Tudo a 5 minutos de casa, tudo. Absolutamente. E é absurdo, absurdo. Perfeito. Então, assim, isso facilitou muito a nossa vida aqui e fez a gente se apaixonar ainda mais por Toronto. Então a galera reclama, é frio, é cinza. Eu mesmo já reclamei, falei pra vocês nos últimos vídeos aí que dezembro foram vários dias cinzas. E essa é a parte ruim, mas que com um bom planejamento financeiro e uma organização,
gente, ficou muito frio, 3 meses de janeiro, que parece que não passa nunca aqui. Cata um voo rapidinho aqui, ó, você tá aqui na América Central, vai aproveitar, vai pegar uma praia, um clima mais quente e com um custo muito mais acessível, né? Sim. O nosso encerramento é, se você sonha em morar fora, seja o Canadá, Europa, Estados Unidos, pesquise mais sobre o país. Ainda assim, pesquisando muito, pode ser que não saia conforme as suas expectativas. A gente mesmo, como eu disse no começo do vídeo, a gente tinha um plano A, um plano B e um plano C para imigrar para o Canadá. Tem um D, E, F também, mas bem oculto, assim. A gente tinha vários planos que não funcionaram exatamente como a gente queria. Mesmo com essa vida maravilhosa que a gente ama e não querendo trocar o Canadá por nada, a gente tem uma notícia para dar para vocês. A gente vai embora do Canadá.